troca de poder, né? Um jogo ali de troca de poder. Colocar a dominância dela sobre o homem, por exemplo, negando sexo. Que alfa não deixa a mulher dominar, meu. Você não pode se deixar dominar, você tem que mostrar personalidade, meu. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. Vamos continuar explorando, então, o livro do Rollo Tomassi, o The Rational Male, o macho racional, o homem racional, para a gente entender a base do pensamento Red Pill. Continuando no capítulo básico, o próximo item que está escrito lá é The Cardinal Rule. Em português seria a regra cardial. E como isso é uma expressão que não significa nada, em português seria a regra principal. Essa regra é o seguinte: estando em um relacionamento, a pessoa que precisa menos da outra tem mais poder sobre ela. Ele começa embasando essa afirmação em uma relação trabalhista. Então o que ele fala é que normalmente, por exemplo, uma empresa precisa menos do empregado do que o empregado precisa da empresa. E sendo assim, a empresa pode exigir mais desse empregado, até que esse empregado tenha condições de falar, ok, não preciso mais tanto desse emprego, sei lá, consegui outro trabalho, tenho mais condições de vida. E aí, na verdade, é ele quem coloca a empresa de maior necessidade. Então ele tem mais poder sobre essa relação trabalhista. Em uma relação saudável, de acordo com ele, o que acontece é que essa relação de dominância, ela continua acontecendo, mas ela fica alternando. Então, tem hora que é o homem que tem mais poder sobre a mulher, tem hora que é a mulher que tem mais poder sobre o homem. E fica nessa de troca, troca de poder, né? Um jogo ali de troca de poder no meio da relação. Além disso, o que ele fala é que então existe essa alternância de poder e que uma relação tóxica acontece quando só uma das pessoas tem uma predominância de poder sobre a outra e a primeira pessoa se submete ao poder da primeira. Ele também fala de uma situação em que existe o estabelecimento de poder sobre outra pessoa através de meios práticos. E ele fala que normalmente são as mulheres que fazem isso. Então o que ele fala é: a mulher tem condições de colocar a dominância dela sobre o homem, por exemplo, negando sexo. E quando a predominância de poder acontece através da imposição de um meio prático, isso não é só predominância de poder, isso pode passar a ser manipulação. Pausa. Acho que existem algumas questões aqui que são importantes a gente esclarecer, né? Então a gente está falando aqui de uma relação de poder. O que é o poder no caso de um relacionamento? O poder, isso fica subentendido, tá? Pelo menos nessa parte do livro, o Rollo Tomassi ele fala que existe essa questão da dominação de uma pessoa pela outra, mas para que dominar? O que acontece quando uma pessoa domina e o que acontece quando uma pessoa é dominada? O que deu para entender é que quando uma pessoa domina, ela faz a outra pessoa fazer o que ela quer. Então, é isso que deu a entender, assim. É como se eu submetesse essa pessoa à minha vontade e essa pessoa, além de depender de mim, de precisar de mim psicologicamente, como se fosse um dementador que está roubando a alma dela, ela não consegue se livrar disso. Além disso, eu posso fazer com que essa pessoa faça o que eu quiser que ela faça. Então, apesar de não estar super bem explicado, o que deu para entender é um pouco isso. Além disso, eu acho que... Cara, que bizarro. Essa parte em que ele fala que as mulheres fazem manipulação através da greve do sexo. Eu não tô falando que não acontece, eu acho que pode acontecer. Mas, nossa, velho.
Eu não tenho muita certeza de como lidar com essa informação. O que eu posso é tentar aconselhar. Inserindo adendos. Se isso é frequente na sua vida, o ideal é, em primeiro lugar, conversar. Cara, protestos dentro de um relacionamento, eles podem acontecer. Eles acontecem porque não existe entendimento, porque não existe conversa, porque não existe diálogo, entende? O ideal é que a gente consiga abrir diálogo com quem a gente se relaciona, com quem a gente ama, entender a fonte da insatisfação e tentar trabalhar o relacionamento para que, em conjunto, isso seja superado. Cara, se isso é frequente na sua vida, você deveria repensar com quem você está se relacionando. Seja você homem, seja você mulher. Seja por sexo ou por qualquer outra situação. Se alguém está usando algum meio material para poder te manipular dentro de um relacionamento, não sei se vale a pena estar nessa relação. Eu tentaria pensar em como ou mudar essa situação ou quebrar. Mas para ser justo, e aqui eu acho que fica mais fácil da gente entender aquele corte do Calvo do Campari, meu. Quando ele fala que, né, voltando pro corte do Calvo do Campari, o que ele fala é: eu tô no bar, eu tô bebendo meu Campari, e aí chega uma mina e me oferece uma breja, meu. A mina fala: quer uma breja? Eu falo: não, meu, eu tô tomando meu Campari. E o que ela tá fazendo é me testando, né, meu? Pra ver se eu tenho personalidade, se eu me impor. O que o... Ah, meu Deus, isso é muito bizarro. Mas o que o Rollo Tomassi fala nessa parte do livro é que, tentando estabelecer essa dominância, as mulheres fazem esses testes psicológicos. E ele chama isso de shit tests. Shit tests, em português, seria alguma coisa como, se fosse a tradução literal, seriam testes de merda, ou testes de besteira, ou testes besteiróis, alguma coisa nesse sentido. O que ele fala é que as mulheres ficam testando os homens para entender quais são os aspectos que os homens cedem, e quando os homens cedem, elas passam para o próximo estágio, até que elas tenham dominância total. O papel do homem nesses shit tests é de se impor e de não deixar ela avançar, porque a alfa não deixa a mulher dominar, meu. Você não pode se deixar dominar, você tem que mostrar personalidade, meu. Tem até uma parte que o Calvo do Campari ele fala isso. A mina nem faz isso de propósito. A mina faz isso para te testar, para ver se você tem personalidade. E aí talvez não tenha embasamento suficiente no livro para poder explicar exatamente essa parte, mas o que está subentendido é que, à medida que a mulher avança na manipulação, ela, ao mesmo tempo, perde o respeito pelo manipulado. É estabelecida uma relação de dominância e de poder, e quanto mais o homem se mostra dominado, menos respeito a mulher tem por ele. E talvez, mais para frente no livro, vai ter mais embasamento para poder falar disso. Mas o que deu para entender até aqui é que, como a mulher tem a natureza hipergâmica, não se esqueçam desse termo, em hipergamia, de acordo com ele. Como a mulher teria essa natureza hipergâmica, a intenção dela seria dominar um cara, enquanto ela olha para o outro, para um alfa, que pode prover mais para ela ao mesmo tempo que consegue se impor. Quebra! Cara! Volto para algumas coisas aqui que eu não consigo concordar, mas também não vou falar que não existe. Então, eu acho que existem muitas relações imaturas que são baseadas em dominância, em uma situação de colocar outra pessoa em uma posição de se submeter psicologicamente ou materialmente. Eu fico imaginando, cara, deve ser como você se relacionar com um dementador do Harry Potter, sabe? Suga sua alma com o passar do tempo. Deus me livre. Ao mesmo tempo, eu não consigo estabelecer isso como uma regra. Então, você que está vendo esse vídeo, talvez você esteja em um relacionamento assim. E se você tiver um relacionamento assim, em vez de entrar na Red Pill e entender que isso é uma regra, meu, e que você precisa se impor, meu, o que eu sugiro que você faça é, tente entender o que você quer para você. Se esse tipo de relação
não te faz bem? Primeira coisa, é ver se você realmente ama a pessoa que está contigo e se você tentar conversar de maneira aberta para entender se é possível mudar essa dinâmica de relação. E se não der, cara, é triste falar isso, mas né, vamos até relacionar com o vídeo anterior. Não existe só uma tampa para sua panela. Existe muita gente nesse mundo. Existem muitas pessoas muito legais para você se relacionar. Ou pode ser que você não precise se relacionar com ninguém e a melhor relação que você pode ter é com você mesmo. Entende? Eu acho que o que existe de prejudicial nessa parte do capítulo é esse estabelecimento da regra principal, a regra cardeal, the cardinal rule. Quando na verdade isso é só um modelo tóxico de relacionamento que acontece principalmente com gente que tem pouca maturidade emocional. Existem muitos outros modelos, existem muitas outras pessoas, existem muitas formas de se relacionar. E não só isso. Ocasionalmente, a relação de dominância, dominado, dominada, dominador, dominadora, é exatamente o que atrai a pessoa para a relação. Então, não é porque não me atrai que eu posso julgar quem se sente atraído por esse tipo de relação. Tem gente que gosta, tem gente que vê como uma relação saudável. E sendo assim, show! Está estabelecido como uma coisa legal, como uma coisa positiva. Ainda tem um monte de coisa para falar só no capítulo básico, então vou quebrar em um monte de vídeo mesmo. Mas o que começa a aparecer para mim, pelo menos nesse comecinho, é que o Rollo Tomassi, ele pega situações que existem, que acontecem na realidade, e distorce isso para afirmar que só existe um tipo de vivência e que esse tipo de vivência é o tipo certo para que você como homem seja feliz. Não acredita nisso não. O que faz a gente único é o que faz a gente único. Show? Show. E não é querendo me colocar como manipulador, como dominante, como nada disso. Mas seria tão legal se vocês pudessem curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, ativar o sininho e falar para as outras pessoas sobre esse vídeo. Nossa Senhora, eu ia me sentir muito feliz. Tamo junto, gente. Um abraço.